A gente já começa com Deise Rosa, que sempre tem assuntos deliciosos para compartilhar com a gente. Olha, hoje a gente vai falar dos animais de estimação e os benefícios para as crianças, que eles são companheiros e graciosos, isso a gente já sabe, né, gente? Agora, além disso, eles também fazem bem à saúde e à qualidade de vida, né, Deise? A saúde emocional, principalmente, né? Boa tarde aí para todos, para você também. E assim, quando a gente fala dos animais, eu acho que é muito importante a família primeiro perceber se os pais, os familiares gostam, né? Porque às vezes assim, vou trazer para a criança, mas os pais detestam o animal. E aí eles ficam brigando mais com o animal do que trazendo benefícios também, porque a gente tem que pensar nas crianças, mas a gente também não pode esquecer dos animais. Então, que tipo de animal eu vou escolher para o meu filho? E aí eu vou ter que saber mais ou menos que tipo de filho eu tenho, né? Então, se é uma criança muito agitada, animal muito pequenininho, ele vai esmagar, vai espremer, né? Então, assim, por exemplo, cachorro, eu preciso achar cachorros que sejam maiores, que vão dar conta dessa brincadeira, dessa energia deles. Agora, eu tenho uma criança mais calma, mais tranquila, então já dá uma coisa mais tranquilinha, né? Tem uma idade ideal para dar esse cachorro para a criança? Vamos pensar na questão gato, de né, cachorro, gato, enfim, pelo menos acima dos 2 anos, mais ou menos, tá? Porque essa criança já está começando a andar, ela já está falando algumas coisas, então ela já começa a se comunicar melhor com o animal. É claro que tem criança que, se o animal já existia antes dela nascer, ela já nasce com o animal, já entende que ele faz parte da casa, né? E tá tudo certo. E é muito bonitinho que, quando já tem um animal, o próprio animal ele acaba sendo um defensor daquela criança. Ele entende que algumas vezes aquela criança agora faz parte. E até tem uma coisa interessante, que quando às vezes nasce uma criança, alguns animais ficam até com ciúmes, né? Começam a comer chupeta que fica largada, mamadeira, coisa parecida. Mas para a criança, de um modo geral, ele entende que é um companheiro. Já tem a coisa do conversar com os animais, dividir com os animais. Então é possível, hoje a gente tem tantas crianças, né, que são filhos únicos. O animal ele pode ser, sim, alguém que eu vou brincar, que eu me comunicar, e alguém que eu tenho que dividir. E, principalmente, conforme essa criança vai crescendo, a gente pode trabalhar com ela a questão de responsabilidades. Eu até ia falar, porque tem duas existências dos pais, né? Duas existências principais em relação a isso. Uma é essa questão, mas é papai e mamãe que vão cuidar, que vão limpar a sujeira do pet. Fazendo, exato. Né? E isso faz parte desse processo também, de você presentear uma criança com um animal, que ele tem que ter essa responsabilidade com o bichinho. Exatamente, que é isso que é importante. Primeiro, a gente tem que cuidar com aquela coisa da emoção. Vamos comprar, calma, vamos adotar, vamos... Quem da casa vai cuidar? Porque para trazer esse animal, a gente precisa pensar nesses cuidados. Então, assim, meu filho é responsável, eu, mãe, eu, pai, vou conseguir fazer esse movimento de transição, de ensinar essa criança essa responsabilidade. Então, ele é muito pequenininho, então vamos começar, sei lá, com um peixinho, uma tartaruguinha, onde a criança vai lá e vai dar comidinha por dia, onde eu preciso levar ela. Já é uma responsabilidade, que aí ela vai ter uma alimentar responsabilidade de uma coisa menor, e aí a gente já pode ensinar ela a ir conversando, achando um nome. A coisa da troca de afetos é muito importante com os animais. E é isso que é muito bacana, porque as crianças elas começam a entender que ele é o meu amiguinho. Ou o meu amigão, enfim. Então, ela vai realmente fazendo esse movimento de troca e criando responsabilidades, com certeza. Deise, uma segunda resistência dos pais é em relação a alergias. Eu vou dar um cachorro, um gato, a criança vai ficar alérgica, isso é um problema. E existem estudos que comprovam até que diminui em 30%, pelo menos, a probabilidade de alergia na criança. Por incrível que pareça, né? Isso são estudos mais de veterinários, então acho que eles seriam bem melhor para falar isso do que eu. Mas a questão da alergia, da imunidade, a criança ela vai trabalhando com essa imunidade. É muito parecido quando a gente fala assim, antigamente a gente brincava na terra, antigamente a gente ficava brincando na rua e não ficava tão doente quanto hoje. Porque ia criando mesmo essas imunidades. Então eu entendo que se o animal está em casa, claro que assim, depende muito de cada criança, né? Se a criança já nasceu com algum probleminha, alguma coisa respiratória, enfim. Então não vamos colocar um animal de pelo lá para essa criança. Agora, uma criança que não tem nada, a princípio é super saudável, ela pode desenvolver? Pode, dependendo qual for o animal, enfim, mas pode ser que ela desenvolva inicialmente e depois ela acaba se acostumando, né? Por exemplo, eu tenho alguns animais, né? E um dos meus filhos tinha inicialmente um pouco de alergia quando pegava esse animal. Hoje... Deise, outro ponto muito importante da presença dos bichinhos em casa, dos pets, é a questão da depressão, né? O mal do século, a gente está falando muito disso, com muita preocupação, né? E isso também pode transformar a vida dessa criança, essa companhia do bichinho. A gente percebe, tem crianças que falam assim,
O que eu gosto mais da minha vida é que eu chego em casa e tenho meu gatinho que vai estar ali, ele me escuta, que o meu cachorrinho fica me olhando, que eu tenho lá a minha tartaruguinha que eu converso. Então, realmente é uma relação de troca. E essa troca afetiva, não que a gente não possa ter isso com as pessoas, a gente deve ter isso com as pessoas. Mas a criança, às vezes, ela se sente nesse movimento de segurança. O que acontece muitas vezes é assim, algumas crianças elas ficam trazendo amiguinhos imaginários. O amigo imaginário, que aí é um tema para um outro dia, tem muito a ver com carência. E a gente percebe que as crianças que têm animais em casa não têm tantos amigos imaginários como aquelas crianças que não têm animais em casa. Porque tem um amiguinho real, eu não preciso ter um imaginário. Eu tenho um amiguinho real que ele vai sentar aqui, ele vai conversar comigo, ele vai ser bem bonitinho, enfim, exatamente. Bom, eles ainda fazem bem, porque a criança tem que levar a passear. Então, faz um exercício físico, né? Traz muito, vai brincar, vai correr, vai jogar bola, enfim. Então, você de casa aí tá bem resistente a ter um bichinho em casa para o seu filho, pensa melhor, porque isso pode trazer aí muitos benefícios para eles. Beijo, adorei, obrigada. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. E uma grande resto de semana para todo mundo de casa. Isso aí, obrigada. É contigo, Dani. Obrigada, Eli.